Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Este é o primeiro episódio do nosso podcast sobre estereótipos e a dignidade humana. No episódio de hoje, por ser o primeiro episódio e o episódio de introdução do nosso canal, eu estarei apresentando sozinho, eu, Lotan Ferreira Matos, acadêmico de segundo período de Direito, estarei explicando a todos o que são estereótipos. Posteriormente, nos próximos episódios, eu estarei mais os meus companheiros de grupo, talvez entrevistando outras pessoas que tenham entendimento sobre determinadas diferentes vertentes sobre o assunto, seja direito constitucional, seja psicologia ou qualquer outro tipo de vertente que esteja correlacionado ao entendimento do nosso conteúdo, a fim de que possamos trazer uma informação mais eficiente e que podemos elucidar o entendimento de todos aqui neste momento. Bem, dando início ao assunto, acho interessante nós começarmos fazendo um pequeno exercício mental. Eu quero que vocês, ouvintes, pensem comigo quanto ao assunto estereótipo. Quando vocês pensam em estereótipos, o que é a primeira imagem que vem à sua mente? Provavelmente é essa. Provavelmente você deve pensar em algum tipo de pessoa ou uma pessoa de um determinado grupo com aquela exata característica. Eu creio que pelo menos uma boa parte saiba o que seja o estereótipo em si, que é uma imagem. Eu acho muito interessante você mentalizar a palavra estereótipo como uma imagem. É muito importante a gente fixar isso, até mesmo para podermos diferenciar o que é o estereótipo e o que é o preconceito. Os dois em si, por si só, estão muito correlacionados, mas é muito interessante nós sabermos essa diferenciação. O estereótipo, ele está muito relacionado a este termo que eu falei, que é a imagem. É a imagem que você tem de uma certa pessoa, de um determinado grupo de pessoas em si. Que geralmente essa imagem em si é muito propagada pela mídia. É a mídia, ou mesmo seja em filmes, seja em novelas, você provavelmente já viu uma imagem bem estereotipada de uma determinada pessoa. Seja um homossexual numa novela que veste roupas chamativas, age de forma escandalosa e fala com a voz fina. Ou seja, uma pessoa pobre em um filme que você geralmente vê ela sendo retratada como alguém que não possui nada e mesmo assim ela é muito fiel aos seus valores, ela é muito firme com o que ela tem para si mesma. Tudo isso está muito relacionado a um termo na psicologia chamado viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? O viés de confirmação nada mais é do que você olhar algo em determinado lugar, e coisa que a mídia em si, todos os meios tecnológicos e as diferentes obras cinematográficas contribuem para isso. É quando você olha uma determinada imagem, uma determinada característica física ou a postura de alguém na internet ou até mesmo numa novela ou num filme, e depois você analisa aquilo de acordo com a realidade. E quando você faz essa comparação e percebe que as duas informações se conectam, as duas informações elas são iguais àquilo que você viu, você automaticamente pega aquilo para si como uma verdade, como algo que é irrefutável. Você vai ter uma tendência natural a generalizar determinado assunto. Por exemplo, você viu o homossexual que se veste com roupas chamativas e age de forma escandalosa e fala com a voz fina. Quando você pega esse estereótipo sobre essa determinada pessoa desse nicho, que são os homossexuais, você vai analisar de acordo com a realidade. Às vezes você também vai conhecer até alguém que não age dessa forma, mas o seu cérebro naturalmente vai reagir de forma aversa àquilo. Ele vai achar que não é a pessoa que você pensa que é.
já quando age exatamente com as características que você viu em determinada rede social, num meme, num filme ou numa novela, você tem aquela confirmação, que era a confirmação que você precisava para estabelecer aquilo como a sua verdade. Uma verdade que não pode ser refutada, que não pode quebrar esses estigmas estabelecidos. Esta é a diferença geralmente aplicada entre o estereótipo e o preconceito. O preconceito ele está relacionado à ideia. Você provavelmente vai pegar quando você tem um determinado preconceito sobre alguém. Você relaciona aquilo diretamente com os preceitos sociais que vocês têm sobre isso. Por exemplo, na nossa sociedade nós temos muito a mística de que o negro ele é uma pessoa mais pobre, que de fato nós temos dados que a maioria dos negros se encontram em situações sociais desfavoráveis, e por isso muita parte da sociedade também, por ter essa aversão, ela considera que as pessoas que são negras comumente são ladrões, porque as pessoas também têm muito dessa relação de relacionar o pobre ao ladrão. E por ser a maior parte da população negra ser pobre, elas também combinam esses três fatores, formando assim também um estereótipo sobre determinada parcela da população, mas também forma o preconceito, que é a ideia de que você vai olhar para uma pessoa e vai pensar logo: esse cara, ele deve fazer isso. Ou seja, você vai estar definindo as ações de uma pessoa simplesmente com base nas características físicas dela. Ou seja, o estereótipo seria a imagem que você tem, e o preconceito ele é a ideia, são os conceitos que você já tem daquela pessoa, entendeu? Um pré-conceito, um entendimento que você tem de alguém, que ela vai fazer algo. Isso é a principal diferença que nós temos entre o estereótipo e o preconceito. Bem, com isso surge uma dúvida bem interessante, né? Depois dessa análise toda, a gente começa a se perguntar por que a mídia ela aborda as coisas dessa maneira? Por que ela atua justamente com base nesses estereótipos, nessa ideia que eles têm, e reforçam nas pessoas todo esse conceito de imagem dos outros? Bem, eu creio que por isso está já muito associado ao imaginário das pessoas sobre um determinado grupo social. A mídia geralmente vai usar as mídias sociais, ou seja meme, seja novela, ou seja filmes. Eles vão utilizar dessa característica física e outras características para definir esse estereótipo. Por quê? Por que ela faz uso? Bem, na minha opinião, eu acho que é interessante também, quando nós tivermos os próximos entrevistados aqui no podcast, perguntar o porquê da mídia fazer isso. Mas, na minha opinião, eu creio que seja para tornar mais claro, para deixar mais fácil de mais fácil entendimento aquilo sobre determinada pessoa. Ou seja, você não ter que... Eu acho que é um elemento narrativo. Eu não entendo muitas bolhufas desses termos e etc, mas eu creio que é muito mais fácil você apresentar aquilo como uma imagem e você já gerar uma certa informação no consciente do telespectador com base naquelas imagens, do que você ter que perder tempo explicando todo o conceito e por meio de diálogo sobre aquela pessoa e por que ela é daquele jeito, entende? Bem, é muito interessante a gente se questionar bastante sobre isso, né? Eu penso que ao longo do tempo isso não só se tornou um recurso narrativo, como também é praticamente comum, né? Você não vai... Eu acho que teria uma certa aversão do público se em filmes ou em novelas eles retratassem essa parcela da sociedade de outra maneira. O que eu acho um tanto quanto problemático, porque aí a gente tem um problema que ele se consolidou aí, né? Porque quando você forma uma imagem, quando você tem esse estereótipo sobre um determinado grupo, você está generalizando
toda uma parcela da população. Você simplificou o entendimento sobre aquelas pessoas. Ou seja, você vai falar: ah, todo negro é ladrão. Ah, todo pobre é negro. Ah, todo homossexual fala com voz fina. Ah, uma mulher que se veste com roupas de homem é homossexual também. Então, são diversos fatores que tornam essa questão do estereótipo problemática. Eu não diria que o estereótipo em si é totalmente ruim. Ou seja, nós temos muito dessa mística aqui no Brasil de que, por exemplo, os japoneses são extremamente inteligentes. O que nós sabemos que nem todos os japoneses são extremamente inteligentes. Mas, de certa forma, isso pode ser considerado um estereótipo bom, porque você tem a formação de um pensamento bom, a formação de uma imagem boa sobre determinado grupo de pessoas. Sem dúvida alguma, nossa sociedade tem inúmeros tipos de estereótipos, coisa que, se fosse citar aqui, ia levar muito tempo de podcast. Eu não sei se vocês me aguentariam ficar falando tanto tempo assim, né? Mas acho que um dos principais a se ressaltar são os estereótipos étnicos e culturais, que é aqueles que nós citamos aqui ao longo do podcast, né, a maior parte do tempo, e os estereótipos sobre beleza, ou melhor dizendo, o estereótipo sobre o padrão de beleza. Na nossa cidade, ou em todos os países de modo geral, isso varia de região para região. Esse padrão, esse estereótipo de beleza que se fixou na sociedade faz com que muitas pessoas às vezes cometam loucuras, né, para alcançar esse estereótipo, essa imagem que as pessoas têm a idealização, né, da beleza. A pessoa que ela é magra, ela tem olhos verdes, ela é bonita e etc. Muita gente se mata às vezes de fazer exercício, algo que às vezes suas genéticas não proporciona, se esforça absurdos para alcançar aquele tipo de corpo. Outras pessoas sofrem até mesmo com bulimias, tudo porque quer ter um corpo perfeito, um corpo estigmatizado, não é? E então acho que esse é um dos pontos muito interessantes a se ressaltar. Bem, com tudo isso, acredito que nós conseguimos abordar, pelo menos de maneira simplificada, o que é o estereótipo, como ele existe na nossa sociedade, os tipos de estereótipos, não todos, porque são realmente muitos, mas é importante nós termos de primeiro passo sobre o nosso assunto, que nós iremos progredir ao longo das semanas, entender o que é o estereótipo e fixar bastante esses conceitos que eu expliquei para podermos entender os próximos passos que iremos dar. E talvez eu estarei aqui, sempre dando o máximo de explicação possível, estarei escrevendo nos comentários abaixo, caso vocês tenham alguma dúvida. E agradeço a todos os ouvintes por estarem dando parte do seu tempo para ouvir o nosso conteúdo. E tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.